Olá pessoal, meus amigos do Periscope, estou aqui novamente depois de umas férias, aproveitei para viajar um pouco, tomar um pouco de vinho e agora estou aqui com vocês. E hoje o tema é a execução em face do condômino. Sabemos que o novo Código de Processo Civil tornou a vida do condômino inadimplente bem mais difícil. E algumas pessoas, amigos que trabalham aí com condomínio, tem lá o síndico do meu condomínio e alguns advogados que trabalham nessa área pediu que eu falasse alguma coisa sobre isso. Bem, nós sabemos que o condomínio, me refiro a esses condomínios edilícios, né? Nós temos uma parte comum e outra privativa. E esses condomínios edilícios, a maior parte da população das cidades, sobretudo das grandes cidades, moram em prédios de apartamento, e a razão disso é a solidariedade para dividir as despesas, né? Solidariedade sobretudo no dinheiro. E as regras do condomínio, no que diz respeito ao direito material, elas estão consubstanciadas no Código Civil, principalmente no Código Civil, artigos 1331 a 1346. Ali vai estabelecer a obrigação de cada condômino de contribuir com a chamada taxa condominial. Na verdade não é taxa, porque taxa é um tributo, é uma contribuição condominial. E a contribuição é para manter as despesas fixas do condomínio com uma taxa de reserva e também as despesas extraordinárias. Afinal, o prédio que pertence a todos, o edifício, nós estamos falando de edifício, pode ser casa, precisa de permanentes reparos e tudo isso. A grande dificuldade que enfrentávamos para cobrar a contribuição de condomínio e as despesas extraordinárias com reformas, com tudo isso, era preciso um processo de conhecimento. Entrava em juízo, era o procedimento sumário lá do Código de Processo Civil de 1973, e aquilo se arrastava por anos às vezes, até obter uma sentença. Depois da sentença, então, partíamos para a execução ou cumprimento dessa sentença. O novo CPC, tendo em vista principalmente a extinção, a supressão do procedimento sumário, criou um outro título executivo extrajudicial. E, aliás, essa é a tendência da legislação moderna, é a tendência do nosso código, é ir criando cada vez mais títulos executivos extrajudiciais. É claro que deve haver liquidez, certeza, tudo isso. E foi criado então esse título executivo extrajudicial no novo Código de Processo Civil. Agora, a contribuição a favor do condomínio e também essas despesas extraordinárias, desde que previstas em Assembleia Geral ordinária ou extraordinária, é claro, com lavratura de ata, tudo isso, né? Isso é o óbvio. Então, constitui um título executivo. Esse documento, a ata da Assembleia Geral, ordinária ou extraordinária, constitui o título, que por sua vez consubstancia a obrigação de pagar a contribuição a favor do condomínio, o rateio das despesas com alguma obra que foi deliberada pelo Código, o quórum estabelecido pelo próprio Código Civil, dessa forma. Então nós temos agora um título executivo extrajudicial. Meus caros condôminos inadimplentes, a vida de vocês vai ficar um pouco mais difícil, porque agora, estando inadimplente, primeiro, pode ingressar em juízo com uma ação de execução, não há mais necessidade da sentença, a ata é o documento que vai instruir, e assim que ingressar em juízo, pode o síndico, o administrador, já por meio do advogado, obviamente, requerer ao juiz a autorização para a inserção
do nome do condômino inadimplente nos órgãos de restrição ao crédito, Serasa, SPC, essa coiseira toda. Isso já é um grande avanço. Afinal, qualquer título de dívida permite até o protesto. O protesto também é admissível. E há previsão no Código, embora exija a autorização judicial. O fato é que você, meu caro advogado, vai propor uma ação de execução, uma petição inicial e que você vai anexar. Primeiro elabora a petição inicial, a competência eu já alerto. Pode ser, evidentemente, e a primeira coisa que nos vem à cabeça é o domicílio do executado, ou réu, no caso o executado. E pode ser que esse condômino resida em outra cidade. Então, qual é a estratégia? Indique na petição inicial o próprio imóvel à penhora, que nada impede que indique um automóvel, outro imóvel, mas indique este imóvel, porque a competência então será do local da situação desse imóvel indicado, né? Pode ser na situação do bem, eu estou olhando aqui, artigo 781, inciso 1º. Então instrua lá a sua petição inicial com a ata da Assembleia que fixou a despesa ou a contribuição ou outra despesa extraordinária, apresenta ali o demonstrativo de débito, bem discriminado, com correção monetária, com juro, tudo que é possível inserir nesse demonstrativo, e ingresse no juízo da própria situação do bem, embora o condômino possa residir em outro lugar. Bem, estando em termos a petição inicial, não sendo caso de indeferimento, o juiz vai recebê-la. Pois bem, meu caro advogado, meu caro síndico, recebida a petição inicial, o que você pode fazer? Pode requerer, ou nem requerer, pode ir à própria secretaria, apanhar certidão da distribuição dessa petição inicial, com o respectivo recebimento e com esse despacho de recebimento da petição inicial. Esse que manda citar o executado para pagar em 3 dias. E você então poderá levar ao registro do imóvel, do próprio imóvel da penhora ou em outro. Pode levar em qualquer registro público, pode levar ao Detran, onde ele tem o condômino inadimplente, tem um automóvel registrado, e ali a verba à execução. Isso vai evitar fraude à execução, mas mais do que isso, todas essas medidas, tanto a inserção no nome no SPC, quanto a verbação no registro público, seja o cartório de registro imóvel ou o cartório de registro de automóveis, e aí eu estou me referindo ao Detran. Tudo isso vai fazer com que o condômino inadimplente adimpla, pague o que está devendo, o que está sobrecarregando os outros, está trazendo muita dificuldade para o síndico arcar e honrar as despesas do condomínio, despesa com gás, luz, água, tudo isso nós sabemos o quanto é caro. Bem, o juiz recebendo essa petição inicial vai mandar citar. Isso não difere de outra execução, eu estou aqui já, digamos, chovendo no molhado. Vai citar o nosso condômino inadimplente para pagar em 3 dias, sob pena de penhora. E lembra que na sua petição inicial, isso é um requisito da petição inicial, você já indicou o bem à penhora. E o bem, de preferência, o próprio bem onde reside o condômino inadimplente. Então, citar para pagar em 3 dias, e neste ato, neste despacho inicial, o juiz já fixa os honorários. Honorários de 10%, mas se o condômino inadimplente pagar nos 3 dias, ele será reduzido, eles serão os honorários reduzidos pela metade. Pagando dentro dos 3 dias, vai pagar somente 5%. Não pagando, aí já vem 10%, e se houver embargos à execução, pode haver embargos, aí pode elevar até 20%. Desta forma,
Muito bem, nós falamos do bem a indicar, foi citado para pagar em 3 dias, pagou, extinguiu a obrigação, acabou. E o condômino inadimplente poderá embargar? Sim, embargos, como qualquer outro, embarga a execução de título extrajudicial em 15 dias, todos os dias úteis, evidentemente, a contar da citação. 15 dias ele poderá embargar o nosso executado, o nosso condômino inadimplente. E o que ele poderá alegar? Tudo. Toda matéria que seria passível de alegação no processo de conhecimento, que a Assembleia, por exemplo, foi nula, que não havia o quórum adequado, querem mudar a fachada do imóvel, então precisa da unanimidade, coisas assim ou assim por diante. A ata não está assinada, não há lista de presença dos condôminos que ali compareceram, não houve designação do secretário, tudo o que for possível arguir. A arguição é ampla, afinal, embargos constituem uma verdadeira ação de conhecimento, embora se configure aí como defesa na execução. Muito bem, e algumas outras questões que eu selecionei para falar com vocês. Se o condômino inadimplente tenta frustrar a execução, opor-se maliciosamente, injustificadamente à execução, e como qualquer outra, vem multa. Então ele que já está sujeito a honorário de até 20%, em razão dos embargos que ele opôs. Agora, em razão dessa oposição injustificada, dessa deslealdade processual, multa, de novo multa, nova multa do artigo 774, de até 20%. Se continuar assim, vai perder o apartamento. Vem aí uma benesse para o condômino inadimplente, é a moratória ou parcelamento da dívida. E tudo que eu estou falando para o condômino serve para outro executado. Bem, reconhecendo a dívida, o que significa que não poderá opor embargos a posteriori. Reconhecendo então a dívida e pagando 30% do débito, o juiz autoriza a pagar o restante com juro e correção monetária em até 6 parcelas. Isso facilita. Enfim, e para arrematar sobre o bem à penhora, o bem que você, meu caro advogado, vai indicar a penhora lá na sua petição inicial, pode ser o bem de família. Há essa exceção na Lei 8.009 e reforçada no Código de Processo Civil. O bem de família não pode ser oposta a essa qualidade do bem a uma execução contra o condômino. Qualquer execução de dívida que diz respeito ao próprio imóvel. Bem, sintetizo aqui com o nosso título. A vida do condômino inadimplente ficou bem mais difícil com o novo Código de Processo Civil. Uma boa noite para vocês e um grande abraço.